É muito bom ver cada um de vocês aqui, separando esse tempo para Deus, para conhecer mais o nosso Deus, para nos assemelharmos a Ele. Pelo menos eu espero que esse seja o principal motivo de ter você saído da sua casa e vindo para cá. Amém? Vamos orar, vamos continuar relembrando alguns estudos que nós já tivemos do Antigo Testamento. E à medida que a gente vai relembrando, por ser uma recordação, talvez uma boa pergunta é: que mudança eu tive, de quando eu ouvi isso, há 2 anos atrás, até hoje? Uma boa maneira da gente medir, o quanto a palavra de Deus tem tido o efeito que Deus quer na nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós queremos reconhecer o Teu poder, reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro, reconhecer, ó Pai querido, a nossa condição diante do Senhor como pecadores, mas como pecadores compromissados, que nós não vamos dobrar o nosso joelho diante de mais ninguém, exceto do Senhor, nem diante de nós mesmos, ó Pai querido. Queremos te agradecer pela Tua palavra, que é tão preciosa, que é a verdade, que nos ensina, ó Pai querido, como nós devemos viver aqui nesse mundo para Te agradar, ó Pai. Ela é o bem mais precioso que nós temos e nem sempre nós a valorizamos como devemos e suplicamos o Teu perdão por isso e pedimos que o Senhor nos ajude a nos concentrar, ó Pai querido, nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a nos avaliarmos à luz dela, ó Pai querido, e que o Senhor também nos ajude, ó Pai, tanto a desejar colocar em prática, quanto ao Senhor nos lembrar dessas verdades naqueles momentos em que temos que tomar decisões, aqueles momentos em que estamos sendo tentados a viver de maneira diferente daquela que o Senhor planejou para nós na Tua palavra. Peço que o Senhor me ajude, ó Pai querido, que eu fale apenas aquilo que é bíblico, que o Senhor me proteja dos meus pensamentos que não são conforme a Tua palavra, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando sobre a experiência da família de Jacó, que agora tem o nome de Israel, que está indo para o Egito. A principal verdade dessa lição, que nós começamos a relembrar na semana passada, é que a fé... primeiro é que... Espera um pouquinho, que agora eu também estou apanhando disso daqui. Então, a principal verdade é que Deus produz bons resultados, apesar das coisas ruins que as pessoas fazem. E às vezes é difícil de nós crermos nisso, não é? Deus permite na nossa vida que pessoas cometam injustiças contra nós e que também cometamos injustiça contra as pessoas, mas Ele tem o poder de fazer com que essas coisas produzam bons resultados. Nem sempre nós compreendemos isso no momento, mas essa é uma promessa que Deus faz. Na semana passada nós vimos sobre o caráter dos filhos de Jacó e ao mesmo tempo a fidelidade de José. E uma das lições ou das implicações é que a fé nas promessas de Deus fortalece o nosso desejo de ser santo e, consequentemente, nos livra dos desejos pecaminosos que o mundo incentiva. José, ele tinha no seu coração a promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Ele conhecia essa promessa, de que Deus estaria com eles, de que a família deles seria uma bênção para as outras pessoas e até
para nações, e José se apropriou dessa promessa, e ele teve também aqueles sonhos, que eu creio que aqueles sonhos também ele encarou como promessa, e o ajudou a viver de forma digna, a não permitir que a amargura tomasse conta no seu coração, mesmo com 17 anos de idade, sendo levado escravo, vendido pelos irmãos. Nós podemos imaginar o trauma que isso pode ocasionar na vida de uma pessoa, mas não na vida de quem anda com Deus. Também nós relembramos um pouco da história de José na casa do Potifar, e lá nós vemos que Deus é soberano, ele controla indivíduos, ele controla grupos de pessoas e ele controla nações. Nós relembramos lá que Deus esteve o tempo todo com José e abençoou José, mesmo sendo escravo. Nós vimos que José resistiu ao assédio diário da esposa do Potifar. E por que ele resistiu a esse assédio? Ele vivia debaixo de um princípio. Como posso eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A aplicação para nós: diariamente precisamos decidir se iremos agir motivados em agradar a Deus, ou se nós vamos decidir ter uma vida mais fácil, uma vida mais agradável, ou uma vida mais bem-sucedida, ou uma vida que satisfaça os nossos desejos em detrimento a ser santo e obedecer a Deus. No Novo Testamento, nós temos um desafio para nós: provando sempre o que é agradável ao Senhor, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém, reprovai-a. Deus quer que a gente viva aqui nesse mundo provando, isso é, aplicando a palavra de Deus na nossa vida para que a gente entenda e experimente o que é agradável a Deus, independente das circunstâncias, em vez de nos aliarmos àquilo que o mundo oferece, as porcarias e os pecados que o mundo oferece. José foi um exemplo para nós. E nós começamos a relembrar sobre José, interpretando sonhos. Primeiro ele interpretou o sonho daquele mordomo que foi preso, ele interpretou o sonho, e o sonho se tornou realidade, isso é, José acertou na sua interpretação. O mordomo prometeu mencionar o caso de José ao faraó, quando fosse libertado, mas se esqueceu de sua promessa. E José continua preso. Agora, Deus continua agindo em favor de José. Agora, Deus manda um sonho para o faraó. O faraó teve um sonho vindo de Deus que o deixou angustiado. Quando os sábios do faraó não conseguiram interpretar seus sonhos, aí o mordomo se lembrou da capacidade de José e sugeriu ao rei chamá-lo para ajudar. Nós não vamos ler o texto todo, estamos recordando, mas vocês lembram do sonho? Né? Vacas bonitas e gordas, o faraó sonhou, e depois vacas ou gado feias e magras. Né? E as feias e magras comiam as gordas e saudáveis, mas continuavam feias e também magras. E depois o sonho também das espigas cheias e boas, versus aquelas espigas miúdas e queimadas, e as espigas miúdas e queimadas comiam as gordas e continuavam miúdas e queimadas. Então Deus mandou esse sonho para o faraó. Por que o faraó ficou tão angustiado com esse sonho? É uma pergunta. Quem colocou essa angústia no coração do faraó? Quem fez com que o faraó ficasse extremamente preocupado com esse sonho? Qual é a resposta? Deus. Deus soberano. Falando, né? Tratando com o líder
né, da nação mais poderosa naquele contexto. Por quê? Porque ele tinha um plano, não somente para aquela nação, mas para outras nações ao redor, inclusive para o povo de Deus, isso é a família de Israel, e também para a vida de José. Irmãos, Deus é soberano, Ele controla tudo e todos. Deus sempre vai agir conforme Ele determinou e conforme lhe agrada. E nós temos que inculcar essa verdade em nós e viver à luz dela. Jó entendeu isso depois da experiência, ou durante a experiência que ele estava com Deus. Então respondeu Jó: Senhor, bem sei que tudo podes. E tudo é muita coisa, né? Tudo é tudo. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nação brasileira, para todos os povos, inclusive está revelado na Bíblia, irão acontecer, ninguém vai impedir. Ninguém. 1 Samuel, nós temos uma outra verdade: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Pergunta: quem impediu que aqueles sábios do faraó não inventassem uma falsa interpretação? Porque eles podiam ter tentado, não é? Quem impediu? Não é? E se eles inventassem qualquer coisa e conseguissem convencer o faraó, José não seria chamado. Mas alguém pode impedir o plano de Deus? Vocês acham que naquela circunstância Satanás não tentou agir? Vocês acham que ele ficou lá numa boa, de braço cruzado? A gente já conhece o inimigo, né? A experiência dele com Moisés, como ele tentou impedir as ações de Moisés e tudo mais. Você acha que ele não tentou? E quem fez com que o mordomo se esquecesse da promessa feita a José naquele período de 2 anos, para que fosse lembrado exatamente agora, para que José assumisse o posto no qual Deus já havia planejado para ele? Você entende, né, a soberania de Deus nos mínimos detalhes da vida das pessoas? Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ponto final. Nós não temos como controlar pessoas. Nós não conseguimos nem controlar a nossa própria vida. Nós precisamos aprender a depender de Deus e seguir as instruções de Deus. Por causa da interpretação de José sobre o sonho, daquela prosperidade iminente, vocês lembram o significado? Né? Então, as vacas gordas e as espigas gordas significam o quê? Durante 7 anos, abundância. Só que depois tem as más notícias. Durante 7 anos, a terra não vai produzir nada. É morte. Né? Então, por causa da interpretação de José sobre um sonho de prosperidade iminente, seguido de morte, e por causa da sua sabedoria sobre como se preparar para os anos de fome, o rei exaltou José, um escravo que tinha sido acusado de assediar a mulher do general do faraó. Agora, né, o rei reconhece, né, a sua sabedoria e coloca José como maior líder, um estrangeiro ex-escravo, como líder da maior nação, só subordinado ao próprio faraó. E isso eu quero ler. Disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versos 44. Disse ainda Faraó a José:
eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Depois de tanta humilhação, mas sem se dobrar, continuando firme em honrar a Deus, independente das circunstâncias, agora ele é exaltado, porque ele honrou a Deus, e ele se tornou a pessoa mais poderosa daquele reino. Vocês lembram da promessa que Deus fez para Abraão? Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma amostra do cumprimento dessa promessa. Se Deus não tivesse mandado José para aquele lugar, para interpretar o sonho, muitas pessoas iriam morrer de fome. Deus havia planejado isso e estava executando isso. Através de repetidas humilhações e decepções que José sofreu na sua época, o fato dele não ter permitido que a amargura tomasse conta do seu coração, o fato dele não ter permitido que a incredulidade tomasse conta do seu coração, o fato dele não ter duvidado da bondade de Deus, mesmo sofrendo esse monte de injustiça. Ele foi um instrumento de Deus na vida de milhares de pessoas. José agora usa a sua alta posição para salvar vidas de pessoas do Egito, de regiões em torno do Egito, inclusive da sua família. Pergunta: você acredita nas promessas de Deus feita a todos que fazem parte da igreja? E você confia de verdade? É uma pergunta. Nós temos promessas exclusivas. Pessoas inventam promessas que Deus nunca fez. Né? Tem pessoas que confiam numa prosperidade que Deus nunca prometeu que ia dar, riqueza, essas coisas Ele nunca prometeu. Mas tem promessas na palavra de Deus, escritas na Bíblia. Essa nós devemos confiar. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Por exemplo, né, e as promessas vêm com ordens, é sempre assim. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, juntai tesouros no céu. Quem tem muito tesouro aqui na terra, tem muito com que se preocupar. Só para proteger aquilo, não é verdade? Ele diz, não andeis ansiosos com a vossa vida, quanto a que vez de comer. Ele está dando várias ordens. Não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupem com o seu bem-estar. Porque você se preocupar com o seu bem-estar não garante nada. Ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se preocupem em obedecer a palavra de Deus. Se preocupem em agradar a Deus. Se preocupem em cumprir os projetos que Deus tem para a sua vida. Eu já falei sobre essa promessa várias vezes. E a minha pergunta é, da última vez que você ouviu isso, até hoje, mudou alguma coisa na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir? Diante daquilo que é colocado diante de você dia a dia? Você acredita na soberania de Deus em cumprir as suas promessas? José confiou. Ele tomou para si, por ser descendente de Abraão, a promessa feita para Abraão. Ele tomou para si aqueles sonhos. E aí ele se manteve fiel, mesmo tendo sido vendido como escravo. Foi injustiçado, perdeu aquele primeiro emprego mesmo como escravo, lembra? Um bom emprego ele tinha lá, não é? Foi para a prisão, mas ele continuou confiando em Deus. Irmãos, Deus vai testa a nossa fé diariamente. E quando eu digo diariamente, é diariamente mesmo. Diariamente você tem que tomar decisões, né? De seguir algum princípio bíblico ou de escolher
qual que você vai seguir. E quando a gente escolhe, na verdade, a gente escolheu desobedecer tudo. Não é? Deus produz bons resultados, apesar de coisas ruins que as pessoas fazem. Gênesis 40, capítulo 42, até o capítulo 49. Né? Nós temos aí a vida de Israel, isso é, de Jacó e de José. Temos profecias sobre a nação de Israel que envolvem todas as nações da terra. É o que acontece no capítulo 42 até o capítulo 49. Aquele sonho que o faraó teve era uma profecia sobre a terra do Egito. E uma profecia sobre as nações ao redor da terra do Egito. E uma profecia ligada diretamente a Israel. Se as pessoas não interpretassem essas profecias literalmente, o que ia acontecer? Já pensou nisso? Não é? Então, Deus revela aquele sonho para o faraó, através de José, né? Lembra? Filho de Jacó. Deus quer abençoar todas as nações. Na verdade, o que Deus está fazendo ali, Deus está se tornando conhecido. Deus está se apresentando para o faraó, Deus está se apresentando para a terra do Egito, e Deus está se revelando ainda um pouco mais para Israel, que é Jacó, e para os seus filhos. E é interessante que o faraó reconhece através de José, que o Deus de José havia avisado aquela fome. Disse o faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse em que há o Espírito de Deus? O faraó reconhece que José é um ser sobrenatural. Vocês entendem o que quer dizer sobre sobrenatural? Não é? Ele é um canal na qual o Deus falava com ele. O faraó reconheceu isso. Eu não sei se o faraó se converteu ou não, nós não temos essa notícia, essa informação. Nós sabemos que os faraós adoravam vários deuses diferentes, talvez tenha adotado mais um, talvez. Ou talvez ele tenha entendido, né, que o Nilo, que era considerado um deus, não era tão deus assim. Que havia um Deus maior que o Nilo, que garantiu lá, né, que o Egito fosse próspero. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei. Ele conheceu o Deus de José e se rendeu a esse Deus, porque seguiu as instruções de José. Depois disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber disso, ele citou a palavra Deus, ok? Elohim. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Ele colocou toda a nação de Israel, agora submisso ao Deus de Israel, ao Deus de José. Todo o povo vai seguir. Somente no trono eu serei maior do que tu. A fome agora atinge a família de Jacó. E Jacó tem uma promessa, né? Que a família não vai morrer. A fome afetou Jacó e a sua família. Eles estavam aproximadamente 500 quilômetros de distância do Egito. E o que Jacó fez? Pegou os filhos e falou: vai lá para o Egito, que eu sei que lá tem comida, senão a gente vai morrer. E é uma viagem longa, não é? Então, normalmente uma viagem de 8 a 10 dias, dá para pensar bastante, dá para refletir bastante, ok? Jacó enviou seus filhos para obter alimento no Egito. Eles chegam lá no Egito e eles não reconhecem o irmão, eles não reconhecem José. 13 anos se passaram. José não tem mais 17 anos, tem 30 anos. Então, mudou bastante, não é? José reconheceu seus irmãos e o testou. Testou para saber se eles odiavam Benjamim. Lembra? Os irmãos odiavam José por quê? Porque José era filho da esposa predileta de Jacó.
e o irmão mais novo, Benjamim, também. Então ele queria saber se eles odiavam Benjamim do mesmo jeito que odiaram a ele, a ponto de o venderem. Se, pois, vocês são homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós, outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então, com a sabedoria que Deus deu, José aqui agora está testando os irmãos. Do mesmo jeito que Deus nos testa. Deus manda provações na nossa vida para testar a nossa lealdade a Ele. Também os testou para saber se estavam arrependidos de terem vendido um irmão como escravo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão. Eles lembraram disso. Quem foi que os lembrou disso? A própria consciência? Talvez, mas com certeza Deus. Porque Deus tem uma obra para realizar na vida desses homens também, não é? Pois vimos a angústia da sua alma. Eles estão falando da experiência que eles tiveram naquele momento em que eles venderam José. Eles viram a angústia quando nos rogava, porém não o ouvimos. Vem sobre nós agora esta angústia. Também testou para saber se eles fariam seu pai sofrer, como fizeram, já pensou? Né? Eles falaram para o pai, né, que um animal matou o filho predileto dele, aquela mentira. E eles viram toda a angústia que Jacó sofreu naquele período, e agora está testando para ver se eles iam fazer isso de novo. José queria saber o caráter dos irmãos agora, depois desse tempo que passou. Qual é a lição para nós, irmãos? Deus afirma que mais cedo ou mais tarde o pecado que cometemos virá à tona. Não tem jeito. Os pecados que nós cometemos serão revelados. Números capítulo 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não tem jeito. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus que quer trabalhar no caráter dos filhos. Ele quer trabalhar no nosso caráter. É por isso que o nosso pecado sempre vai ser revelado. Para que a gente aprenda sobre se humilhar, para que aprenda como não cometer novamente. Só há uma maneira do seu pecado, do meu pecado, não ser revelado. É você mesmo confessar. Aí pronto. Você confessou. Entende? Provérbios capítulo 28, 13 e 14. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, perdão, restauração. Feliz o homem, ele está falando de um homem que pecou, ele pode ser feliz de novo. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Continua no pecado sem se arrepender, vai acontecer coisa ruim. Seja humilde, reconhece diante de Deus, reconhece diante das pessoas. Você vai encontrar misericórdia e vai encontrar ainda bônus da parte de Deus. É assim que Deus age. Ele é justo e Ele é misericordioso. Gênesis capítulo 40, tem um monte de lição, eu estou escolhendo as principais. A fome chega na terra, Gênesis 43. E aqui eu quero destacar 3 lições importantes. Primeira lição, repetindo, que é a principal. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele decreta a tua história. Ele decreta a história de nações. Ele decreta a história da humanidade. Ele cumpre
perfeitamente e totalmente seus planos e as suas promessas. Nada, nada, nada do que Deus escreveu na Bíblia vai deixar de ser cumprido. E a Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos por Deus. A fome persistia gravíssima na terra. Quem provocou essa fome? Deus. Ele que provocou essa fome. Por quê? Porque ele revelou que aconteceria. Ele falou isso para o faraó, através do sonho, foi interpretado, e vai acontecer, porque ele é Deus. Nenhuma vírgula vai deixar de ser cumprida daquilo que Deus determinou. Das promessas positivas que Deus fez para nós, todas vão se cumprir, e das negativas também. Por exemplo, quem confia em Jesus de verdade como Senhor e Salvador, o céu está garantido. Está garantido. Deus falou que vai cumprir isso. A sua lealdade a Ele vai mostrar o tipo de vida que você vai ter aqui. Se você for fiel aqui, vai ter boa qualidade de vida. Se você for infiel, vai sofrer consequências. Mas a salvação está garantida. O perdão de Deus mediante arrependimento está lá, prometido, Ele vai cumprir. E aquele que começou a boa obra vai completar. Então você vai ser parecido com Cristo. Lembra? Se você vai ser um pedaço de ferro, ou se você vai ser massa de pão, mas vai entrar na forma. Massa de pão, lembra? Com todo jeitinho, Deus coloca lá na massa, tudo bem. É um pedaço de ferro, Deus tem maçarico, Deus tem, marreta, mas vai entrar na forma, porque Ele prometeu. Isso traz tranquilidade para nós, mas deve colocar em nós o quê? Temor do Senhor. Aconteceu há 7 anos de abundância, Deus falou que ia acontecer e aconteceu. Agora começa os anos de fome. Irmãos, de novo, Deus é soberano. É por isso que tem o livro de Apocalipse, explicando o que vai acontecer com o planeta Terra. Promessas que estão em Apocalipse, que estão também no Antigo Testamento. Isaías 43, 11 a 13. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador em relação à vida eterna e não há pessoas que possam salvar a sua vida aqui no planeta Terra dos perigos que nos cercam. Ele é o Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Entende? Deus prometeu que vai restaurar Israel. E vai fazer isso. O que nós estamos lendo aqui, Gênesis 42, 43, o que ficou para trás e para frente, gente, não é a história de Israel, não é a história do Egito, não é a história de outros países, é a revelação de quem é o nosso Deus, é a revelação do poder do nosso Deus, é a revelação do comando de Deus sobre tudo e sobre todos. O seu plano de mostrar ao mundo tanto a sua justiça, quanto através dos efeitos do pecado, e também a sua misericórdia, ao abençoar o mundo através de um homem, no caso aqui, José. No nosso caso, Jesus Cristo, a obra redentora. Tudo isso revela que Deus é rei sobre toda a terra. Ele controla tudo e controla todos. Esse é o nosso Deus. Isso está escrito aqui para que a nossa confiança nas instruções dele, como sendo bem maior para nós, seja cada vez mais fortalecida, que a gente aprenda a confiar no que está escrito. Lucas capítulo 1, 37 está aí. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não existe impossível para Deus. Ninguém pode impedir, não existe ninguém mais forte, mais poderoso do que Deus. Não existe. E nós somos filhos desse Deus. Olha o privilégio. E nós temos acesso a essas promessas.
Segunda lição, nosso Deus é misericordioso, por isso ama promover oportunidades para as pessoas demonstrarem arrependimento de coração. Deus planejou aquilo para mudar a vida também dos filhos de Jacó, que eram uma tranqueira. Lembra que nós estudamos sobre eles? Do mesmo jeito que Deus planeja coisas na sua vida para mudar a sua vida e a minha, porque nós também somos tranqueiras ainda. E Deus está trabalhando lá, isso é uma grande notícia. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo. O pai não queria que Benjamim fosse para o Egito. Ele falou, se o senhor não mandar Benjamim com a gente vai para lá e a gente não vai voltar, porque ele vai prender a gente e não vai ter comida aqui. Mas agora ele está incentivando o pai a confiar nele. Envia o jovem comigo e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer, e eu não te puser na tua presença, serei culpado para contigo para sempre. Aqui a gente começa a ver o arrependimento de Judá. Judá aqui está assumindo a liderança entre os filhos de Israel. Agora, Judá foi o que propôs vender José. Ele é que deu a ideia. Ele que foi até os mercadores e venderam José. Está vendo uma mudança aí? 13 anos depois, Judá aqui promete fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger Benjamim, o que ele não fez em relação a José. Deus sempre está dando oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, e Ele cria situações para que a gente lembre do nosso pecado, para que a gente possa se arrepender. O nosso Deus é assim. Terceira lição, ser leal a Deus nos humaniza, pois nos protege da diabólica velha natureza e faz com que sejamos um instrumento nas mãos de Deus e bênção na vida das pessoas. Você já pensou se todo dia, ou se de tempos em tempos, José cultivasse a amargura dos seus irmãos? Que tipo de ser humano José seria? Porque se ele culpa os irmãos, ele culpa também a Deus. Agora, ele não está tirando a responsabilidade dos irmãos, mas ele entende o plano geral de Deus. Ele, Gênesis 43, José, lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e serviu a refeição. José aqui está com mais ou menos 40 anos. Ele é o homem mais poderoso do planeta, naquela circunstância. Ainda assim, se revela ser um homem humilde, um homem manso, um homem sensível, um homem que ainda ama o velho pai, ama o irmão e ama os irmãos também, porque os testou. O sofrimento não tornou José amargurado, nem embrutecido. Entende? Uma pessoa que anda com Deus, ele se livra de tudo que o mundo inventou de enfermidade, que é enfermidade mental mesmo, não é? Se livra do medo, se livra da preocupação, se livra da amargura, se livra do desejo de vingança, porque ele anda com Deus. José é um tipo de Cristo. Vocês sabem tudo o que fizeram com Cristo, não é? E lá na cruz,
Uma das orações dele, qual foi? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José já tinha perdoado os irmãos no coração há um bom tempo, com certeza. Senão ele teria criado amargura. Então protegeu ele da velha natureza que todos nós temos. A sabedoria de José e o arrependimento de Judá. Fica para a próxima semana. Muitas lições aqui sobre verdadeiro arrependimento, sobre como nós podemos voltar para Deus. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor nos deixou escrito a Tua palavra e essas experiências reais e verdadeiras de homens como nós, seres humanos, ó Pai querido, pecadores, com a velha natureza, ó Pai. Também exemplo de pessoas que, mesmo sendo pecadores, compromissadas com o Senhor, e como o Senhor agiu na vida de cada um deles, para nosso exemplo, para criar no nosso coração um verdadeiro respeito, um verdadeiro temor pelo Senhor e pela Tua palavra, Pai querido. Aquilo que nós estamos relembrando, que nós estamos aprendendo aqui, ó Pai querido, possa encontrar aceitação no nosso coração, possa produzir em nós perseverança em sermos fiéis ao Senhor e possa produzir em nós arrependimento nas áreas em que estamos falhando, ó Pai querido, em seguir os Teus mandamentos. A minha oração, ó Pai querido, é que cada um de nós seja cada vez mais parecidos com Jesus e transformados pela Tua palavra. Que o nosso coração, ó Pai querido, pela ação do Teu Santo Espírito, seja um coração de carne e não um coração de pedra. Um coração, ó Pai querido, que vê a própria vida no ponto de vista do Senhor e se rende, ó Pai querido, ao Senhor, aos Seus ensinos e à Tua vontade. A minha oração é que entre nós, ó Pai querido, não haja ninguém, ó Pai querido, que deixe de se arrepender quando peca contra o Senhor. Que decida, Pai querido, ter a Tua palavra como regra realmente de prática, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso por nós. É a minha oração por mim, pelos meus filhos, pela minha esposa e por esse povo que está se reunindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe ricamente, amados.